Aleluia. Abra tua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Podemos ler? Assim está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como era a terra? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Podem se assentar. Muito bem, senhores e senhoras, irmãos e irmãs, eu quero lhes trazer hoje uma palavra, na intenção de te levar, na intenção de te conduzir a entender que nós temos ao nosso dispor, que nós temos em nós algumas coisas que nos foi dada por Deus e que podem ser os nossos aliados, como nos nossos olhos podem ser os nossos aliados. Diga assim: os meus olhos serão os meus aliados, ou então os meus inimigos. Diga comigo: a minha boca pode ser uma aliada ou uma inimiga. Então veja, queridos, Deus nos deu os nossos olhos para que com eles possamos contemplar, enxergar tudo o que está à nossa volta. Podemos enxergar e ver aquilo que Deus criou, as grandezas que Deus fez, que Deus criou, e também com os nossos olhos podemos enxergar aquilo que não é bom. Agora, repito o que disse: os nossos olhos, eles podem ser os nossos aliados ou podem se tornar no nosso inimigo. Nós não precisamos ter um outro inimigo se já temos os nossos olhos como inimigos, se assim os tiver. Agora, a decisão de ter os olhos como aliados ou inimigos é nossa. Nós que vamos decidir o que os nossos olhos serão. E por isso que eu estou aqui, desde o momento que peguei a palavra, lhe conduzindo a palavras de fé, te levando hoje esta mensagem de fé para o teu coração, porque nós estamos no início de uma semana, e com os meus e você com os seus olhos, nós com os nossos olhos, vamos contemplar muitas coisas que nos sucederão durante os dias desta semana. Nós não sabemos o que nós vamos ver, nós não sabemos o que os nossos olhos irão pegar, as mensagens que através de imagens os nossos cérebros vão receber. E como será isso processado? Se nós olharmos com bons olhos aquilo que está à nossa volta, isso vai ser processado. Com maus olhos, isso também será processado. E isso vai influenciar diretamente nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nas nossas ações e nas nossas reações. Por isso que nós temos que ter, queridos, os nossos olhos e os nossos ouvidos, a nossa boca, todos os nossos sentidos como aliados nossos. Amém? Para que a gente possa então prevalecer, mesmo em momentos desafiadores, nós vamos prevalecer. A Bíblia diz que
Deus criou os céus e a terra. A terra, ela estava como? Deformada, sem forma. E ela estava também vazia. Não havia nada de atrativo, nada de atraente na terra. Havia trevas sobre a terra. Mas também diz que o Espírito do Senhor pairava sobre ela. Amém? E o que Deus disse? Deus disse, ele usou o quê? A boca. Deus disse, o quê? Haja luz. Ele falou com o caos. Ele falou com as trevas. Ele falou com o vazio. Ele falou com o nada. Aleluia. Você precisa compreender que o meu e o seu milagre começa com aquilo que nós proferimos. O que você tem proferido? O que tem saído da sua boca? O que você tem falado em relação ao seu casamento? O que você tem falado em relação aos seus filhos? O que você tem falado em relação à sua empresa? O que você tem falado em relação a esse diagnóstico dado pelos médicos, que os exames constataram que as coisas não estão bem? O que você tem falado? O que você fala sobre isso? O que você fala sobre o que está acontecendo na tua vida? O que você tem falado sobre isso? Às vezes nós falamos tantas coisas que não vai acrescentar 1 centímetro na nossa fé. 1 centímetro de crescimento na nossa fé. Não vai crescer, não vai acrescentar a nossa fé. Pelo contrário, às vezes o que proferimos, às vezes o que falamos, reduz a nossa fé, diminui a nossa fé, faz com que a nossa fé seja muito pequena. Por quê? Porque a nossa boca, as nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca, têm servido para isso, para diminuir a nossa fé. E nós precisamos da fé para vivermos milagres. Muitos estão nas igrejas e não acreditam mais em uma intervenção divina. Não acreditam mais em milagres. Estão de tanto proferir, de tanto seus lábios, de tanto a sua boca, falar em derrota, falar em prejuízo, falar em separação, falar em miséria, falar no caos, falar nas trevas, falar que a empresa não cresce, não vai crescer, falar que não há mais clientes, que não tem mais grandes contratos, e você está dando forma. Lembra? Deus disse, Ele falou, e através das suas palavras, Ele deu forma àquilo que estava sem forma. Você e eu estamos dando forma. Nós estamos modelando, através dos nossos lábios, aquilo que nós disso estamos falando. Seja casa, família, negócios, empresas, saúde. E às vezes a gente vai, queridos, vai e não percebe. Tudo se torna normal para nós. Já se tornou normal para muitos cristãos falar, comentar, não a palavra. Não, porque ele não aplica a palavra naquela situação. Ele não aplica a palavra naquela questão que ele está vivendo. Então ele olha para a situação com olhos negativos. Ele vê a imagem que ele tem, muitas vezes de si mesmo e de tudo à volta, uma imagem negativa,
uma imagem péssima, ele vê o caos olhando para ele mesmo e olhando para a sua volta, e ele muitas vezes ele percebe, os olhos dele mostra para ele e dá para ele esta sensação, e o ponto de vista que ele vê as coisas é sempre negativo. Você sabe por quê? Porque ele está vendo, de tanto ele falar dos problemas, de tanto ele comentar dos problemas de modo negativo, ele não consegue ver uma dificuldade como uma oportunidade. O ponto de vista dele, ou seja, o que ele está vendo é um problema, e um problema que vai levá-lo à lona, que vai levá-lo ao chão, que vai levá-lo para o fundo do poço. É igual, gente, se você vê aqui um avião passar, você consegue colocar ele na tua mão aqui assim, ó. É o ponto de vista que você está vendo, é a perspectiva que você está. Sai daqui e vai lá no aeroporto. Você ficou perto do avião, ele se tornou um colosso. Agora, de longe, ele se torna pequeno. Nós parece que gostamos de andar bem perto dos problemas e gostamos que os problemas andem bem pertinho de nós, grudadinho com a gente, abraçadinho com a gente. Por incrível que pareça. Sabe por quê? Porque ele nunca sai da sua boca. Você sempre está comentando sobre ele, sempre dizendo sobre ele. Até muitos dizem que é meu, a minha dor de cabeça, é sua. De tão chegado ao problema que você está. Já ouviu alguém falar isso? Minha dor de cabeça, minha enxaqueca, minha sinusite, minha diabetes. Já ouviu isso? De tão, sabe assim, de tão juntinho que a pessoa está. Pode estar aí, mas não é teu. Tá maluco? Quando que eu vou dizer que um negócio desse é meu? Nós não podemos, irmãos, isso não pode sair da nossa boca, porque isso vai alimentar, amados, vai alimentar o medo, vai alimentar, meu amado, a dúvida, vai alimentar a incerteza, certo? Vai diminuir a fé. Eu tenho que dizer, existe um problema, eu não vou tampar o sol com a peneira. O médico disse isso e é isso. Ele está correto, ele estudou para isso. Os exames constataram isso. Mas a minha fé diz que tudo é possível aquele que crê. Os meus olhos me mostram isso, mas também os meus olhos me mostram o que a palavra do meu Deus me diz, que eu sou mais que vencedor. Agora, por incrível que pareça, as pessoas, por olhar e ver do jeito que está a vida delas, elas já começam a se projetar, a se programar, a se preparar, de repente se despedindo, achando que tudo ali terminou, porque de repente recebeu uma má notícia. Meu querido, minha querida, nem tudo que você vê às vezes os nossos olhos nos traem, queridos. Nós precisamos ver tudo à luz da Bíblia. É por isso que a Bíblia nos orienta a não vivermos por vista, mas caminharmos pela fé. Porque pode a nossa vida estar um caos, pode a nossa vida estar toda ela sem forma, vazia, deformada, mas a fé começa a dar forma para a nossa vida. E é assim que nós temos que viver a nossa vida, irmãos. Porque senão nós vamos estar aí sentados nas cadeiras aí das igrejas, né? Seja aqui, seja onde você possa ir, sempre vivendo uma vida derrotada, sempre vivendo uma vida ruim, porque nós não estamos acreditando no que Deus pode, queridos. Deus pode transformar. Agora há pouco eu estava reunido aqui com a liderança, e eu falava sobre isso, sobre o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia. Foi o primeiro milagre que ele realizou. Eu disse aqui para o pessoal, vocês já perceberam uma coisa? As pessoas tomaram vinho de uvas que não foram processadas, tomaram vinho de uvas que não foram amassadas. Quem provou o vinho, o mestre Sala, sabia que o servente tinha tirado a água, mas a hora que ele provou, era vinho. E ele chegou para os noivos e disse: todos colocam primeiro o bom vinho, e depois que já beberam fartamente, então aí ele oferece, até por medida de economia, o vinho inferior. Mas você fez o inverso, você deixou o vinho excelente, o bom vinho para agora. Um vinho excelente, quem aprecia vinho sabe, ele precisa de, às vezes,
anos para se tornar um vinho de excelente qualidade. Ele precisa descansar em tonéis. Aí aquelas pessoas tomam vinho de excelente qualidade, sem ter ninguém que amassou uva, ninguém que processou semente, nada. Sabe por quê? Milagre. Deus tem esse poder. E o que aconteceu? Eu até disse isso aqui para eles aqui. O milagre da aceleração. Jesus acelerou as coisas. Ele encurtou o caminho. Acabei de dizer aqui agora. Não houve processo normal, natural. Só que neste processo, entenda, neste processo todo da água ser transformada em vinho, houve a parte técnica, vamos dizer assim, do homem. A parte onde o homem precisou pôr a mão, manipular, que foi encher as talhas, certo? Enche as talhas de água. Cabia entre 2 ou 3 metretas de águas, diz a Bíblia. Porque eu estive lá, é assim, mais ou menos dessa altura aqui, olha, mais ou menos. Os judeus usavam para as purificações, para se lavar. Então elas eram, por isso que fala talha, porque eram talhadas nas pedras. Então não tinha o mesmo tamanho, um padrão de tamanho. Por isso que algumas cabia 2 ou 3 metretas d'água. Era de 80 a 120 litros de água. Cabia em cada uma delas. Entendeu? Então ali começou um grande milagre a partir do momento que os homens fizeram a parte deles, que era encher as talhas. Aí então aconteceu o milagre da aceleração. É disso que eu estou falando, irmãos. De milagres. Aquilo que de repente não aconteceu na tua vida já há 10 anos, em um mês acontece. A fé faz isso. Mas é preciso nós termos a nossa parte, fazermos a nossa parte, que é nutrir a nossa fé, que é alimentar a nossa fé. Deus trabalha em parceria com o homem. Não adianta você estar dentro da igreja e estar descrendo do que Deus fala com você, da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas é ouvir só agora? Tem gente que acha que é agora só. Não, irmãos. Você decide constantemente ouvir a palavra de Deus. Em vez de você ouvir outro tipo de mensagem, você decide ouvir a mensagem do Evangelho. Você lá na tua casa ou aonde quer que você estiver, você decide ouvir a voz de Deus através de uma mensagem que você hoje tem, que nós temos hoje 24 horas por dia, nas rádios, nas televisões, não é? E tem tantos outros canais, outros meios, outras maneiras para nós constantemente ouvirmos a palavra do Senhor. Porque nós vamos ter que dar de frente, nós vamos ter que dar de cara aí com situações que, de repente, são situações inesperadas, como eu acabei de citar aqui agora, do casal e da família lá, daquele povo que estava faltando o vinho lá. E se nós não estivermos cheios da palavra, não saberemos atuar à altura, não saberemos agir à altura daquela situação. Nós vamos nos ver como pigmeus, vamos nos ver como pessoas fracas, como pessoas que não têm nenhum tipo de condição de vencer. Vamos nos ver como vítimas e vamos nos fazer de vítimas. Coisa péssima, uma decisão péssima, se fazer de vítima. Você não é vítima, você não pode se fazer de vítima. Nós precisamos nos posicionar. A Bíblia diz que Deus falou. A Bíblia diz que depois que ele disse, haja luz, a Bíblia falou que houve luz. E viu Deus. E viu Deus. E viu a Maria, viu Joaquim, viu ele, viu ela, viu que era bom. Você tem que ver e dizer, é bom. Deus está comigo, eu vou vencer isso aqui. Amém? Usa, irmãos, os seus olhos, use a sua boca como seu aliado. Porque senão, filhinho,
nós vamos ver o que não é bom, vamos ver, amados, tudo como um caos, e nós não vamos conseguir, mas está tudo, aí nós vamos só fazer chorar, como se isso fosse resolver as coisas. Choro não resolve, o que resolve é fé. Chorar não chama a atenção de Deus, entenda isso, o que chama a atenção de Deus é fé. Choro não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a minha e a sua fé. A Bíblia é clara, a Bíblia diz que sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Se coloque em pé, no nome de Jesus.